Graça e paz, meus queridos e minhas queridas. Hoje eu quero ir direto ao assunto, meus queridos. Não tem introdução bonita, não tem palavra suave, porque tem gente aqui que está sofrendo ataque espiritual e é real, não é fruto da sua imaginação. Você está sendo amarrado em áreas da vida. Você sente coisas estranhas, inexplicáveis que estão acontecendo. E tem horas que você até duvida da sua sanidade mental. Mas saiba que você está debaixo de encantamentos, de obras malignas. E eu não estou aqui falando isso para te assustar, não. Eu estou aqui para te despertar. E talvez você já esteja aí dizendo, mas missionária, eu sou serva do Senhor e contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação, nem obra nenhuma. É verdade, amados. Mas Balaão, ele foi pago para amaldiçoar o povo de Deus. Mas da boca dele não saiu a maldição, saiu a bênção. E por quê? Porque quando há aliança com Deus, não há obra contrária que possa prevalecer contra a sua vida. Pode ter nome, pode ter endereço, pode ter despacho, mas não tem autoridade contra quem carrega o sangue do Cordeiro. Contudo, amado, muitas vezes nós sentimos, ainda que essa obra que foi encomendada contra a sua vida, ela não vem alcançar o objetivo maior do inimigo, que é o de te destruir, que é o de acabar com você. Nós podemos sim sentir alguns dos efeitos dessa maldição. E sabe por que isso acontece, queridos? Porque muitas vezes Deus quer um despertamento nosso. Deus quer que a gente ore mais, medite mais na palavra dele, jejue mais. Ele quer que a gente desça mais na olaria dele, para que ele possa nos dar mais revestimento, para que ele possa ter mais intimidade conosco, amados. Quando nós olhamos para a história de Jó, Jó era um homem íntegro, ele era um homem temente a Deus. Não existia razão nem motivo para que Jó passasse por toda a provação que ele passou. Contudo, como Deus sabia da fé de Jó, como Deus sabia que Jó jamais abandonaria sua fé no Senhor, e Satanás se colocou diante de Deus e pediu para tocar nas coisas de Jó. E Deus falou para Satanás: poderás tocar em tudo do meu servo, só não poderás tocar na vida dele. E até hoje, amados, o inimigo, ele se apresenta diante de Deus e ele pede, sim, muitas vezes, para nos destruir, mas Deus, ele não dá permissão. E talvez esteja sim pessoas fazendo maldição contra você, e você pode sim estar sentindo alguns dos efeitos dessas obras malignas, mas eu quero te dizer, elas não vão te destruir. O objetivo maior dessas pessoas servas das trevas que estão aí tentando acabar com você, elas não vão alcançar. Feitiçaria, meus queridos, não é lenda. Eu já fui vítima de muita obra de feitiçaria. Eu já sofri uma perseguição terrível contra a minha vida, que pessoas faziam obras de voodoo, trabalhos pesadíssimos para me destruir. Mas Deus me guardou, me livrou. Eu passei por situações muito delicadas, momentos muito terríveis, e eu sabia que Deus estava me provando, e por isso eu não abandonei a minha fé, eu não me retirei da presença de Deus,
eu permaneci firme e forte, confiante, porque eu sabia que a vitória ao final seria inteiramente minha. Porque, amados, para desfazer as obras do diabo se manifestou Jesus neste mundo. Jesus venceu a morte, ele venceu as trevas. E ele nos disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, e eu e você somos a igreja de Cristo, e é por isso que as obras do diabo não poderão prevalecer contra você e contra mim. Feitiçaria não é brincadeira, não é lenda, é real. E muita gente hoje recorre a isso para destruir casamentos, para fechar portas, para trazer confusão, para destruir seus negócios, para tirar o seu emprego, para tirar a sua paz. E na grande esmagadora maioria das vezes, essas pessoas estão movidas por sentimento de inveja, quando não muito sentimento de vingança. E você não precisa ter feito absolutamente nada contra essas pessoas para que elas venham direcionar toda a artilharia maligna delas contra você, contra a sua casa. O livro de Deuteronômio, capítulo 18, os versículos 10 e 12 nos diz: não se achará entre ti quem faça adivinhações, nem prognosticador, nem agoureiro, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E cuidado para você não misturar fé com superstição. Deus é claro. Deus abomina o ocultismo, Deus abomina as adivinhações, Deus adivinha o uso de oráculos, Deus abomina tudo isso, porque a nossa fé e a nossa confiança, ela precisa estar 100% depositada no Senhor. Ele é o único a quem nós devemos recorrer, porque ele é o socorro bem presente nos momentos de angústia. E quais são os sinais de influências maléficas, malignas, que você pode perceber na sua vida? O que acontece? Tudo trava de uma hora para outra, você tem pesadelos recorrentes, acorda cansado, às vezes sente uma formigação no corpo, dores na cabeça, dores que surgem e vão embora da mesma maneira que aparece. Pessoas que começam a te evitar sem motivo, discórdias, brigas, contendas dentro da sua casa, aparecimento de bichos, de insetos, sendo que a sua casa está limpa, você higieniza ela todos os dias, às vezes você sente cheiros estranhos dentro da sua casa, mesmo você tendo limpado ela, depressão do nada, pânico inexplicável, crise de choro que chega de repente e você já não sabe mais o que fazer, você até sente que tem algo normal, algo estranho, mas muitas vezes você tem medo de falar com alguém, se abrir até com o irmão da igreja, com medo de ser julgado, com medo que alguém te diga se você está sofrendo obra de bruxaria, é porque você está em pecado, porque infelizmente, amados, tem muito crente que pensa dessa maneira, que pensa desta forma, mas eu pergunto para você, qual foi o pecado que Jó tinha e o inimigo ainda assim tocou na vida dele? Qual era o pecado que Mardoqueu tinha para sofrer a perseguição, a trama maléfica de Ramã? Qual era o pecado de José para sofrer a perseguição dos irmãos dele, para ser jogado, depois vendido como escravo, ser privado da convivência com a sua família, passar por tudo que ele passou? Qual era o pecado dessas pessoas?
Não é normal, pode ser emocional, sim, é verdade, mas também pode ser espiritual. E se você já está pensando que tem algo maléfico, maligno aí na sua vida, isso já é resposta do Espírito Santo para você. É Ele que já está colocando em você um despertamento para que você venha orar mais, porque quando o inferno dobra as investidas dele contra nós, nós temos que triplicar, quadruplicar também a nossa artilharia, a nossa oração, o nosso jejum, a nossa fé, o nosso louvor. Feitiçaria, ela age nas sombras, mas ela é desmascarada na luz da palavra de Deus. E nós temos que quebrar toda legalidade que possa existir na nossa vida, porque Satanás, ele só toca quando tem permissão de Deus ou quando tem alguma brecha em nossa vida. Se não tem brecha na sua vida, é porque Deus está te provando, Ele está te testando. Vida sem oração, sem leitura da palavra, laços emocionais com pessoas envolvidas em ocultismo, consulta amuletos, signos, horóscopo, brincadeiras espirituais, consulta de cartas, de tarô, jogo de búzios, tudo isso, amados, abre brecha para que as trevas possam entrar na sua vida. Falta de perdão, acúmulo de mágoas aí no seu interior, no seu coração, é brecha para o inimigo trabalhar. Então, examine-se a si mesmo. A Bíblia diz em 1 Coríntios, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E eu estou dizendo para você nesta noite, como boca de Deus, examine a sua vida. Se não existir brecha para a feitiçaria, para as obras malignas estarem agindo contra você, considere ser uma aprovação de Deus na sua vida, na sua história. Por isso, hoje é dia de renúncia, de arrependimento e de libertação, no nome de Jesus. Se tiver alguma brecha aí na sua vida que você tenha dado para o inimigo, Jesus, ele tem todo o poder e autoridade para desfazer, para te perdoar, para te limpar e te livrar de toda a culpa. 1 João capítulo 3, versículo 8, a palavra nos diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O nome de Jesus, ele não só cancela a feitiçaria, mas ele também destrói toda a fonte de onde ela promana. Você não precisa pagar consulta, acender vela, nem buscar respostas em vidente. Amados, quem precisa de vela é o inferno, porque Deus não precisa de vela, porque Ele é a própria luz. E quem é luz não precisa de vela. A palavra do Senhor nos diz em Salmo 119, que Ele é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E a palavra ainda declara que Jesus é a luz do mundo. E se você está nesta luz, você não precisa acender nenhuma vela. Declare agora com fé: toda feitiçaria contra a minha casa, minha mente, meu corpo, meu trabalho está sendo anulada agora, no poderoso nome de Jesus. Declare aí nos comentários: Deus está desfazendo toda a obra maligna contra a minha vida, contra a minha casa. E não basta, amado, ser liberto, tem que ser cheio, renovado pelo Espírito Santo. A palavra diz: quando o espírito imundo sai, ele volta. Lucas 11, versículo 24. Então, o que você tem que fazer? Encha a sua mente da palavra de Deus, encha a sua casa de oração, de louvor, encha o seu coração de temor a Deus. Fecha a porta, fecha a brecha, viva em santidade.
E declare aí nos comentários: feitiçaria nenhuma tem poder sobre a minha vida. E agora curve a sua cabeça e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, agora nós entramos em guerra espiritual, que toda feitiçaria, toda obra maligna, encantamento, trabalho feito com nome, fotografia, Pai, que todo banquete servido para as trevas, nós quebramos agora. Todo espírito enviado contra esta pessoa seja paralisado, desmascarado e expulso. Todo lasco oculto seja cortado e que o fogo do Espírito Santo venha agora queimando todo resquício de influência maligna, Pai. Se esta pessoa, Deus, porventura, deu brecha para as trevas, que o Senhor venha fechar todas essas brechas, Pai, e que o Senhor venha derramar sobre ela uma unção de poder, Pai. Aleluia, acampando com os teus anjos em volta dela, revestindo ela da tua armadura, para que todo mal venha bater em retirada, Senhor. Porque por um caminho os nossos inimigos vieram, mas por 7 eles fugirão de nós. A tua palavra diz que o Senhor é um sentinela, aquele que não dorme, aquele que não cochila. Onde houver trevas, Pai, que o Senhor venha chegar com a tua luz. Onde houver a opressão, que o Senhor venha entrar com a libertação. É no nome poderoso do teu Filho Jesus que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Queridos, se essa palavra ela falou com você, deixa aí o seu like, compartilha ela com mais alguém e declare aí nos comentários: é batalha vencida em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida.